Olá! Quem ganha e quem perde com a indicação do advogado, entre aspas, extremamente lulista Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse vídeo, uma abordagem técnica, acadêmica, feita pelo professor, doutor em Direito Processual, Carlos Henrique Soares. Professor, que polêmica é essa, hein? Olá, tudo bem, Almeida Neto? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Antes de falar quem ganha e quem perde com a indicação, é necessário dizer que a Constituição ela estabelece critérios mínimos para a escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República. Neste caso, é preciso ter 35 anos de idade, é um requisito objetivo, a reputação ilibada e notório saber jurídico. Esta é a grande questão. O doutor advogado Cristiano Zanin tem ou não tem notório saber jurídico? Bom, há uma corrente que entende que o notório saber jurídico seria a possibilidade de que esta pessoa indicada tenha trabalhos escritos, artigos científicos, teses de doutorado que possam justificar a sua indicação. Tipo o professor Dr. Carlos Henrique. Quantos livros até agora, lembra aí? Desculpa a interrupção. Uns 18 livros. Mas 18 livros que não estão escritos, empoeirados. Sim, não, eles são... Alguns já com edição esgotada. Pois é. Então, assim, por que essa questão? Porque permite que a comunidade, não só jurídica, mas a sociedade brasileira, saiba quem é a pessoa que está sendo indicada e se ela tem preparo para resolver os problemas. Então, a exigência do notório saber jurídico é justamente para possibilitar essa fiscalização. No caso do advogado Cristiano Zanin, ele é reconhecidamente um excelente advogado, provou não só nesse processo, como em outros que ele atuou paralelo ao Lula, conseguiu desmontar uma operação bastante forte na tendência da condenação do presidente Lula e até conseguiu a sua absolvição e anulação de inúmeras condenações. Ou seja, do ponto de vista técnico e advogado, ele é um excelente advogado. Mas nós não conhecemos o seu pensamento pretérito. Qual é a sua posição sobre questões que envolvam o direito penal e o processo penal? Qual é a sua posição sobre o direito constitucional? Mas ele não escreveu nada. Deixa só eu te perguntar uma coisa. Adianta a pessoa ter uma posição sobre esse ou aquele assunto, uma posição pessoal, ela nunca prevalece sobre a Constituição, ou não? Se a posição dele, ela pode ser uma posição contrária à Constituição e muitas das vezes não é interessante indicá-lo. Então, se eu tenho se alguém é contrário à Constituição, o que prevalece? A Constituição. Pois é isso que eu quero abordar também. Que bom que você está falando sobre isso, para que as pessoas que estão nos assistindo, independente de viés político e de tudo, elas entendam. Eu acho que parece que a realidade tem provado isso, ou não? Sim. Às vezes pode acontecer algo até estranho. Pela exigência de notório saber jurídico, algumas pessoas indicadas para o Supremo Tribunal Federal não possuem titulação acadêmica, mestrado nem doutorado. E nem por isso são tidos como juízes ruins. Mas aqueles que têm, às vezes, uma indicação e uma preferência acadêmica, eles recebem mais são recebidos melhor, dizendo, pela comunidade jurídica com melhor visualização. Então, por exemplo, o ministro Supremo Gilmar Mendes, ele é um doutor, estudou na Alemanha, tem competência. Então, assim, nós podemos divergir dos comportamentos e das decisões que ele dá, mas ele tem alguns posicionamentos que já eram conhecidos muito antes dele ser ministro do Supremo. E que não estão acima da Constituição. Não estão acima, claro, e muitas vezes ele tem uma interpretação divergente, que é concordado, que está de acordo e os outros ministros votam assim. Mas o direito não é a ciência, é matemática, exata. Justamente. Mas um outro que é também doutor e que
se tinha alguma perspectiva de visualização sobre direitos e garantias fundamentais, que é o Barroso, ele também um acadêmico, um professor de universidade federal, né, ele também tem decisões polêmicas. Ou seja, não é que ter o título de doutorado ou ser um professor e ter, né, qualificação para ocupar essa cadeira vai lhe fazer acertar em todas as decisões. Pois é. As decisões elas vão ser divididas com outras pessoas, outros ministros. Então, assim, não me preocupa, aí voltando à pergunta, a indicação do ministro Cristiano Zanin para ocupar a cadeira. Me preocupa quais são os seus pensamentos e se ele tem a condição para refletir sobre inúmeras questões. Quais são as questões? Direito do trabalho. Porque ele é um excelente penalista, mas nós vamos encarar direito do trabalho, direito constitucional. Ele é um excelente penalista, mas vai encarar direito constitucional. Vai repercutir no direito processual civil. Ele vai precisar entender direito processual civil. Então, ou seja, nós precisamos entender isso. E a gente não tem essa visão do todo. Claro, alguém vai dizer assim, mas ele vai passar por uma sabatina. Pois é. E será que o Senado aprova, hein? O Senado, tradicionalmente, é um homologador das indicações. Muitas das vezes nós temos votos... Mas isso significa, digamos, omissão do Senado ou algum tipo de cumplicidade? Não, porque não é uma omissão. Eles fazem um papel de sabatinar. Às vezes as sabatinas demoram 8, 9 horas. São sabatinas bastante extenuantes. Mas, ao final, o que prevalece é o interesse político e a indicação e a mão do presidente nessa hora pesa. Isso é uma prerrogativa do presidente da República, independente de quem ele seja, né, doutor Carlos? Então, como o presidente já se manifestou com a vontade para o Cristiano Zanin, a base aliada ao Senado vai, assim, escolher e vai manter. Quem está nos assistindo, então, não precisa de ficar preocupado com isso. Nós estamos aí, como muitos dizem, a caminho de uma ditadura da toga? Não, eu acho difícil isso acontecer. Isso, toda vez que há uma indicação do ministro, sempre há esse questionamento, né? Tudo bem, há desconfiança, ninguém sabe como ele vai se portar, isto é uma questão séria, mas isso é tanto para aqueles que são mais acadêmicos quanto para aqueles que são mais profissionais. Mas outra coisa, a realidade ela tem nos provado que as instituições brasileiras elas estão mais sólidas do que nunca. Sim, né? Sim. E aqui eu deixo até um recado de esperança, porque o Supremo Tribunal Federal, em alguns aspectos, ele tem violado direitos e garantias fundamentais e trazido alguns problemas para a sociedade. Por favor. Ele entra, o ministro Cristiano Zanin, se assim aprovado, ele entra para uma composição de 11 ministros com a esperança, muito provável que isso ocorra, de ser um sujeito garantista. O que ele é um sujeito garantista? Que observa os direitos e garantias fundamentais, ou que vai respeitá-los até a morte. Porque ele veio desta expectativa de que ele não desistiu nunca do Lula e foi até as últimas consequências, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa assim, extremamente... me faltam palavras, eu lembro, acho que é estilo lawfare, né, que o pessoal fala, né? A questão é que ele se viu no meio de discussões que extrapolavam o meio jurídico, porque as questões não eram só tratadas como questões exclusivamente jurídicas, havia também jurídico, mas o político estava pesando mais, e as condenações foram reconhecidas que foram feitas por políticos. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Uma coisa que eu fico vendo, às vezes, os meus colegas, que eu admiro muito, abordarem, mas eu nunca vi ninguém abordar, o professor, o doutor Carlos, é o seguinte: será que se o ex-presidente Bolsonaro não tivesse abusado do direito de errar, de esticar a corda, o Supremo Tribunal Federal teria deixado as coisas do jeito que estavam? Porque eles viram a Lava Jato acontecer do jeito que aconteceu e meio que assistiram, e o Bolsonaro foi eleito e tal. Agora, aí a minha pergunta, que eu sempre penso nisso, eu falo, gente, será que se o Bolsonaro tivesse sido um estadista, o Supremo teria feito o que fez? Veja bem, vamos voltar de novo ao sistema. O nosso sistema
político e estatal, ele é organizado para isso. Um poder sempre é fiscalizado pelo outro e sempre pode ser limitado pelo outro. Então, quer dizer, se o judiciário está extrapolando suas funções, o legislativo age fazendo ou limitando o seu poder. E vice-versa. Se o poder executivo está extrapolando, se assim o fez, aí a gente pode discutir isso depois, obviamente o judiciário agiu. Ou seja, querendo ou não, isso já era pensado, isso é bastante natural. O que nós vimos foi assim, um extremismo que obviamente fez com que o Supremo Tribunal trabalhasse mais e às vezes pode até, em razão de ter trabalhado mais, ter cometido eventualmente alguns erros que foram objeto de contestação e de alguma revolta por alguém. Ou ter tido algum tipo de arrependimento de ter deixado as coisas antes, não ter ido tão fundo na lei, porque eu me lembro que tem uma máxima, eu não sei se ela ainda é usada atualmente, mas no meu início de carreira tinha muito isso. Aos amigos, a lei. Aos inimigos, os rigores da lei, né? Isso pode ter acontecido, sim, isso é muitas vezes complicado de dizer, mas sim, isso pode ter acontecido no caso do Bolsonaro. Eu acho que faltou habilidade para ele, política, para que ele pudesse resolver questões institucionais. Basta ver que a última indicação do Bolsonaro para ministro do Supremo, que era o ministro... Terrivelmente evangélico? O terrivelmente evangélico, como é que ele chama? André Mendonça. Ele ficou 2 meses, porque ele não tinha trato com o Senado, 2 meses para passar por 2 ou 3 meses para marcar a sabatina dele. Qual era o motivo? Briga entre os dois. Então, ou seja, a presidência da República, o Poder Executivo, tinha um péssimo relacionamento, não só com o Legislativo, porém também com o Judiciário. Bonito, e aí, então, ele engessava, justamente. E esse problema era um problema que causava, ou seja, não se resolviam os problemas de Estado do Brasil, o problema brasileiro, nós estamos passando fome, educação, estrada, e ficava separado no âmbito da Justiça porque não tinha indicação de um ministro. Por quê? Porque não havia trato. É preciso abrir canais, é preciso haver trânsito, né? Os poderes têm que dialogar entre si. Se um tensiona para mais, o outro, obviamente, para tentar equilibrar, é o sistema dos freios e contrapesos, ele vai, obviamente, atuar de uma forma diferenciada. Um ditado, professor, que é um outro ditado popular, que é o pisar em ovos, né? Pisar em ovos é diferente de chutar os ovos. Justamente, tem que ter uma habilidade para poder fazê-lo. Pois é, e falando em habilidade, o presidente atual, o Lula, o senhor acha que ele extrapolou com relação ao critério da impessoalidade? Essa é uma questão que está sendo debatida. Inclusive, foi proposta uma ação para ver se realmente havia a indicação do Cristiano Zanin poderia estar extrapolando a impessoalidade. Acho muito difícil vingar essa argumentação. Todos os indicados do Supremo Tribunal Federal sempre tiveram ou mantiveram boas relações com os presidentes da República. Então, o próprio Toffoli era advogado do PT e está lá como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, não acredito que ela vai vingar, né? O relator deste caso é o ministro Toffoli, que, obviamente, tem ou teve a mesma condição que o advogado e futuro ministro Cristiano Zanin. Não vai vingar, ele muito provavelmente, se tudo correr bem na sabatina, ele será aprovado. Até porque, né, doutor Carlos, para a gente encerrar, para não ficar muito longo o vídeo, papo sensacional, mas a internet tem dessas coisas, né? Eu quero ficar até o dia inteiro aqui, né? Fantástica aí a aula do professor. A gente pode gravar outros vídeos? Sim, claro, estou sempre à disposição. Obrigado, então. Vai deixando aí seu like, seus comentários, compartilhe. A outra coisa que está me ocorrendo aqui é o seguinte: um médico, ele vai deixar de atender alguém numa emergência porque, digamos, seja um criminoso de alta periculosidade, ele vai deixar de prestar? Não é possível. E nem por isso ele é um bandido. Sim. Não é? Então, assim, não é que eu esteja querendo fazer uma defesa ou eu tenha essa ou aquela tendência política, porque realmente Deus sabe que eu não tenho. Eu acho que o dever nosso é zelar pela verdade,
pela justiça, procurar, e a gente, mesmo assim, a gente não vai conseguir, não é mesmo? Agora, daí a rotular as pessoas por causa da atividade profissional delas... É importante que se diga isso, até para finalizar essa questão. O advogado não pode ser confundido com o seu cliente nem com o comportamento do seu cliente. Ninguém escolhe caso, você escolhe a defesa. Se a defesa é importante para você, você o faz e assim deve ser feito, e você não pode ser confundido com o seu cliente. Então, quando eu defendo alguém, eu não sou a favor de crime ou da ilicitude, eu sou a favor da ampla defesa e do contraditório. O que se espera é que, sendo o advogado Cristiano Zanin e mesmo tendo algumas arestas com relação ao chamado notório saber jurídico, que ele possa exercer na magistratura a observância do contraditório e da ampla defesa. Se ele já assim o faz, já anda bem para o tribunal e para a sociedade como um todo. Bacana demais, professor. Muito obrigado. Eu já estou pensando aqui num outro tema para a gente falar. A cassação lá do Deltan Dallagnol, as polêmicas envolvendo uma possível cassação do senador Sérgio Moro, também divide as opiniões, né? Sim, claro. A gente pode fazer um vídeo sobre isso um dia desse? À disposição. Obrigado demais. Gente, um grande abraço. Um cara desse, parar a agenda dele... Quantos livros? 18, né? Mas não são livros que ficam na prateleira, já edições esgotadas e tal. Dá aula em 2 universidades, né? A PUC Minas e a Dom Helder. Super querido pelos alunos, é o famoso Cazem, né? Isso então, mesmo. Assim, um cara desse parar para falar com um canal humilde desse, eu tenho que agradecer primeiro a Deus e a ele demais. Muito obrigado, professor. Obrigado. Valeu.